Você já viu essas famílias que têm alguns casos que parece que são casos de maldição hereditária? Por exemplo, como famílias que têm um alto índice de alcoolismo durante sua família, o avô era alcoólatra, o pai era alcoólatra, o filho é alcoólatra. Ou famílias que às vezes têm uma sequência, uma pessoa teve câncer, a outra teve câncer, a outra teve câncer. Ou pessoas que são violentas, ou pessoas que quebram financeiramente. E talvez você olhe para você hoje e você fala, caramba, será que eu estou vivendo o que eu estou vivendo porque o meu pai viveu, porque o meu avô viveu? Eu estou amaldiçoado. Bom, hoje nós vamos estudar o que a Bíblia fala a respeito de maldição hereditária, se isso é possível, se isso não é possível, como que se quebra isso, como que se muda. Se você está curioso e porventura está vivendo algo assim, esse vídeo é para você. Bora lá! Olá pessoal, Pastor Rodrigo Agripino aqui de volta, estou muito feliz que você está de volta no canal e hoje eu quero trabalhar com vocês então nesse tema que eu dei logo na introdução. E logo de cara eu quero ler dois textos bíblicos, né, ou pelo menos parte deles, para que você entenda o que a Bíblia traz em princípio a respeito disso e desmistificar uma confusão que muitos fazem com esses textos referente a maldições hereditárias. E por que eu digo isso? Porque um dos textos, eu creio que é o mais famoso, que está ali no livro de Êxodo, no capítulo 20, do verso 5 ao verso 6, ele diz assim, não adorarás nem darás culto aos ídolos, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, nesse primeiro texto, ele está dizendo algumas coisas interessantes. Ele está dizendo que existe, então, uma visitação de Deus até a terceira e a quarta geração, ou seja, seria uma questão de aparente maldição hereditária. Sobre quem? Aí que é o texto interessante. Ele fala sobre aqueles que me odeiam, aqueles que não seguem a Deus. E ele diz que, contudo, aqueles que o amam, né, que o seguem, serão abençoados em até 1000 gerações, né? As pessoas pegam esse texto, elas ficam paradas na maldição hereditária da terceira e quarta geração e esquecem das 1000 gerações que Deus ele abençoa após, né, a geração daquelas pessoas. Mas o ponto é, aqui então está mostrando um texto que fala de maldição hereditária em terceira e quarta geração. Vamos pôr por aqui. Agora, lá em Ezequiel, no capítulo 18, do 2 ao 4, eu não vou ler tudo, vou ler uma parte, diz o seguinte, que quereis vós dizer, citando na terra de Israel este provérbio, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, a alma que pecar, essa morrerá. Então esse texto de Ezequiel, ele traz a conotação de que não é porque o pai deixou de escovar os dentes, é que o filho vai sofrer o problema de cárie nos dentes porque o pai não escovou os dentes dele, entendeu? Então, aqui parece que a maldição hereditária ela não avança, não vai adiante. Bom, então, para que a gente possa entender esses dois textos, eu quero trazer para vocês 3 casos bíblicos de uma aparente maldição hereditária que foi causada ou trouxe pelo pai da família, e isso se estendeu aos seus filhos e às suas gerações, e vamos entender o que isso significou e como isso de alguma forma se aplicaria à minha ou à sua vida. Vamos lá? O primeiro caso que eu quero trabalhar com vocês aqui é o caso de Acã. Acã, ele viveu no momento de Josué. Josué, ele foi aquele que sucedeu Moisés após a sua morte, e Josué estava levando o povo para a terra prometida. Num dado momento, eles conquistam a cidade de Jericó e Deus deu uma ordem expressa dizendo, não peguem nada de Jericó, não peguem ouro, não peguem prata, não peguem nada, porque tudo isso é amaldiçoado, não peguem nada. O que aconteceu? Acã, de uma maneira escondida, sorrateira, ele pegou ali algumas coisas e depois que ele pegou, ele levou para sua tenda e escondeu na sua tenda. Mais à frente, isso foi descoberto e ele morreu apedrejado, bem como a sua família e o
seus filhos. Então aqui, aparentemente, me parece que foi um caso de maldição hereditária ou algum tipo de maldição que os filhos sofreram por conta do pai. Agora vamos entender esse caso específico aqui. Primeira coisa, pessoal, lá em Êxodo, capítulo 22, do 7 ao 8, vai nos ensinar que naquela época existia um interrogatório antes de que houvesse uma sentença. Então, você vai entender, até lendo o próprio livro de Josué, que Josué ele vai e faz esse interrogatório e Acã ele acaba confessando o que ele fez, o porquê que ele fez e tudo mais. Então, não foi um julgamento do nada, não foi uma maldição hereditária, certo? Aquilo foi uma consequência de uma lei de juízo, tudo bem? Isso é uma coisa. Outra coisa, Acã, ele escondeu as coisas que ele pegou de Jericó dentro da sua tenda. Se você parar para pensar, uma tenda, ela tem um cômodo só. Não é? Não tem uma tenda, talvez hoje as mais sofisticadas talvez tenham, não sei. Mas naquela época a tenda era um lugar só, era um quadrado, onde a família ficava ali. Então, ficava ali ele, a esposa, os filhos, ou seja, não tem como você esconder um negócio desse no meio da tenda sem ninguém saber nada. Então, é muito provável, pressupõe-se que todos estavam cientes daquilo e todos foram coniventes. Por quê? Se não tivessem sido coniventes, vamos supor que os filhos olhassem e falassem: pai, isso está errado, pede perdão e devolva. Mas no final todos foram coniventes com aquilo. Então não havia ninguém ali que era inocente. Todos estavam coniventes ali. Outra coisa, a lei da época dizia que aquilo que era de idolatria ou aquilo que era maldito por Deus não poderia estar no meio do arraial, não poderia estar dentro do povo. Então, isso era maldito. E por conta dessa maldição, o que aconteceu? Como eles trouxeram algo maldito para a tenda deles, todo o povo hebreu ali, a Israel, por assim dizer, todos acabaram se transformando em malditos também. Tanto é que você vai ver que numa próxima batalha, enquanto Acã estava com esses itens ali, nós vamos ver que houve uma batalha que Israel acabou perdendo para o seu inimigo e morreram ali 36 pessoas, assim, por conta dessa maldição. Tanto é que Josué pergunta a Deus: por que o Senhor permitiu isso? Aí Deus falou: porque vocês têm maldição. E foi aí que começou a investigação. Compreende? Então aqui, nesse caso, pessoal, não é uma questão de maldição que o filho ele se ferrou por conta do pai. A questão é que o filho, ele sabia, ele estava na mesma tenda, eles viram a mesma coisa, uma investigação foi feita e nessa investigação entendeu-se que todos eram culpados e ali, naquele momento, veio aquele juízo que era assim que acontecia naquele momento. Compreende? Se o filho ele tivesse mudado e tivesse contado para Josué ou tivesse dito para o pai contar, talvez essa situação não teria acontecido. Então aqui foi isso que aconteceu, tá bom? O segundo caso é o caso de Geazi. E quem que era Geazi? Geazi, ele era servo, né, o discípulo ali do profeta Eliseu. E em um dado momento da história, havia um general sírio chamado Naamã, que ele tinha lepra, e ele, embora não conhecesse a Deus, ele acaba sabendo a respeito do profeta Eliseu, ele vai até o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu, intermediado, né, por Deus ali, manda Naamã mergulhar no Rio Jordão 7 vezes, que a sua lepra seria curada. E de fato foi o que aconteceu. A lepra de Naamã foi removida do seu corpo. Naamã volta para Eliseu querendo pagar, Eliseu querendo fazer algum agrado, porque ele estava com o coração grato. E Eliseu falou assim: não queremos nada, pode ir embora. E ele vai indo embora. Aí o servo dele, Geazi, ele viu ali uma oportunidade de pegar algum benefício, algum valor de Naamã, que era um general, né, de um exército, né, extremamente poderoso e com muito dinheiro. E Geazi vai e fala: olha, né, mudamos de ideia, né? E aí Naamã dá com alegria: que bom que mudou, então toma, pode levar. Quando Geazi volta, né, e Eliseu vê isso, então vem uma maldição sobre Geazi, que a lepra que estava na vida de Naamã passasse para Geazi
e para toda a sua descendência para sempre. Então vem aqui, poxa, por conta da maldição de Gease, passou para todo mundo, né? Então, o que isso mostra para mim e para você? Primeiro, mostra que em Levítico, capítulo 13, verso 14, mostra que a lepra ela poderia ser hereditária. Tanto é que muitas pessoas naquela época entendiam que a lepra era de fato algo causado por uma maldição divina por algum caso, né? Por alguma coisa que aconteceu, certo? Agora, essa maldição que passa, isso mostrou para Gease e para toda uma nação de que quando você mente e você não retorna o seu coração e você mantém-se na maldição, você se mantém-se longe de Deus, que existe uma consequência quando você se afasta de Deus. Por exemplo, a palavra de Deus diz que Miriam, irmã de Moisés, ela questionou por que Deus só falava com Moisés. Ela questionou a autoridade de Moisés e Deus então lançou uma lepra sobre ela e ela ficou com essa lepra durante 7 dias. O ponto foi que a lepra saiu dela porque Moisés orou, Moisés pediu, foi o intermediador dela e Deus então tirou essa lepra sobre a vida dela. Mas percebam que a lepra ela era algo de maldição. E no caso de Gease acompanhava o profeta Eliseu. Ele via os milagres de Deus de perto, ele acompanhava, ele sabia quem era Deus. Então ele sabendo também que essa consequência viria sobre ele e talvez sobre toda a sua família, e mesmo assim ele decidiu fazer isso por livre e espontânea vontade. Então a maldição veio sobre ele e se estendeu sobre a sua família. A Bíblia ela não vai relatar se em algum momento da família de Gease alguém ali se converteu, alguém ali mudou e quebrou essa maldição, mas em princípio toda a família acaba passando por aquilo, certo? Então aqui, de fato, pareceu que uma maldição ela seguiu, mas toda maldição ela só persegue, lembra o que o texto diz? Ela visita a 3ª e a 4ª geração daqueles que o odeiam. Como Gease se posicionou quebrando a vontade de Deus, né? Então mais ou menos Gease disse assim, olha, e não me importa, eu vou fazer o que eu quero. Isso mostra uma quebra de aliança com Deus e mostra, então, que o coração dele já não estava mais com Deus. Porém, aquela maldição talvez ela foi até a 3ª e 4ª geração. Mas aquele que se arrepende, aquele que busca a Deus, a maldição ela é quebrada, né? Então, aqui é um outro caso. E o terceiro caso, ele fala de Coré, Datã e Abirão, que está descrito em Números 16, que fala que esses homens eles se rebelaram contra Moisés diante de toda a congregação. Então a terra se abriu e engoliu não apenas eles, mas engoliu a família inteira deles, né? Então, quer dizer, ali o que acontece? Ali em número 16, 27, né, mostra ali que eles saíram com as suas mulheres, filhos e filhas, de crianças, né? E as famílias decidiram se rebelar contra Moisés de livre e espontânea vontade. Eles achavam que estavam sofrendo, que tinham que voltar para o Egito, e em outras coisas ali, a família inteira decidiu se rebelar. E isso é um problema, porque na lei da teocracia, lá em Deuteronômio capítulo 17, verso 12, estabelecia a pena de morte a todos aqueles que desafiassem uma autoridade que tivesse sido estabelecida por Deus. Então ali eles acabaram colhendo essa desobediência porque eles decidiram fazer isso. Ali é mais ou menos semelhante ao primeiro caso que eu comentei, tudo bem? Então aqui se encerra o terceiro caso. Vamos seguir. Entenderam? Então, uma vez que nós vemos esses 3 casos, né? Agora, existem coisas em comum nesses 3 casos. Todos esses 3 casos, vocês percebam que eles foram todos antes de Cristo? Todos antes de Cristo? Eu quero dizer que houve uma mudança após Cristo em relação às maldições. Se você ler comigo, por exemplo, Gálatas capítulo 3, versículo 13, diz que Cristo nos resgatou de toda a maldição da lei. Né? Então, muitos ali que eu citei foram apedrejados, eles morreram e sofreram maldições nesse nível
por conta que a lei dizia que isso ia fazer e Deus ele velava por sua lei. Mas pastor, a lei hoje não vale mais, não é? Então hoje isso não acontece mais. Veja bem, Cristo disse que ele não veio abolir a lei, mas ele veio cumprir a lei. E através de Cristo nós conseguimos cumprir a lei. Deixa eu fazer isso ser claro para você. Lembra que no começo desse vídeo eu falei de 2 textos? Quando nós falamos, por exemplo, do texto que está no livro de Êxodo, no capítulo 20, verso 6, do 5 ao 6, vai dizer ali que a maldição visita dos pais aos filhos, até a 3ª e a 4ª geração. Mas que o Senhor tem bênçãos até 1000 gerações daqueles que o amam. Ou seja, a maldição vem para quem odeia. Quer dizer, se os filhos continuam odiando a Deus, digo, não obedecendo a Deus, não seguindo a Deus, não se arrependendo e não fazendo aquilo que Deus espera que nós façamos e por livre e espontânea vontade nós sigamos para o mal, sim, essas maldições elas vão continuar seguindo até o fim. Agora, no livro de Ezequiel, ele fala que os filhos, que eles não receberiam a maldição dos seus pais. Como? Se os filhos se arrependem, se os filhos mudam o posicionamento. Quer dizer o quê? Que não necessariamente nós precisamos viver a maldição dos nossos pais. O que basta? Basta nós nos posicionarmos, deixarmos para trás as velhas práticas. Se seu pai foi preso por conta de, sei lá, por roubo, você não precisa roubar para ser um ladrão melhor que seu pai, porque você vai acabar indo para o mesmo caminho. Se o casamento do seu pai, ele adulterou, minha mãe adulterou, viveu um monte de adultério, e eu sinto necessidade, eu sinto uma vontade, isso não é uma maldição. O inimigo, ele quer te levar para o mesmo lugar da sua família que eles caminharam antes. Por quê? Porque o inimigo quer você destruído. Não é porque o seu pai era um alcoólatra que você precisa ser um alcoólatra. Não é porque a sua mãe era uma adúltera que você precisa ser uma adúltera. Não é porque a sua família quebrou que você precisa quebrar. O ponto é, o inimigo ele vai tentar trabalhar na sua mente para que você siga os caminhos ruins dos seus pais e fuja do caminho de Deus. Parece que ir para a igreja é ser fraco, mas justamente esse é o pensamento que o inimigo quer que você tenha. Então, se você está vivendo um tipo de vício, um tipo de batalha, basta você se arrepender, buscar a Cristo, buscar uma igreja séria, buscar pessoas, se posicionar e você vai vencer isso. Deus não quer que a maldição se estenda, Ele quer pôr um limite. Para esse limite, você precisa mudar o seu posicionamento, aceitar o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador e caminhar na sua mudança. Amém? Então, a Bíblia ela não se contradiz quando fala de maldições hereditárias, não é? Da 3ª até a 4ª geração, dizendo depois ali que a maldição não vem para os filhos. O que a Bíblia diz, ela se complementa. Ela diz que se não houver mudança, se não houver posicionamento, se não houver arrependimento, se não houver renúncia, então a maldição vai permanecer. Mas, se houver arrependimento, mudança de atitude, renúncia, buscar ao Senhor, tentar o melhor todos os dias, né? O Senhor, Ele quebra essa maldição e vai te caminhar para a sua vitória. Então, no final de contas, está a decisão nas suas mãos. E foi o que Deus disse mesmo ali. Ele falou assim, olha, hoje eu ponho diante de ti a bênção e a maldição. Escolha você a bênção para que você viva. Amém, pessoal? Então, esse é o momento de quebrar. Nos casos que eu disse antes, né? Por exemplo, o caso ali de Acã poderia ter sido diferente se eles tivessem reconhecido, se arrependido. A mesma coisa Gease e a mesma coisa aquela última família que foi engolida. Todos eles, se tivessem se arrependido enquanto antes tivessem feito caso, tudo teria mudado. E isso permanece até hoje. Então hoje eu te convido a se arrepender, a se posicionar e não seguir os passos ruins que talvez a sua família tenha seguido. Ai, pastor, mas e caso de doença? Uma família que tem uma sequência genética de coisas, né? E acabou geneticamente sendo passado até mim. Bom,
Nós sabemos que toda enfermidade ela vem por conta do pecado do homem. Quando o homem pecou, a humanidade, então, ela está corrompida fisicamente também, e o pecado sim, ele traz essa consequência. Agora, contudo, você não precisa morrer de uma doença genética. Você não precisa aceitar isso, né? Se caso isso tenha a possibilidade, geneticamente falando, busque um médico, se cuide, tenha uma boa alimentação, faça os seus exercícios e busque. Pastor, eu fiz tudo isso e essa doença chegou até mim. O que eu faço? Agora você busca, você ora, você clama que Deus ele vai te curar e vai mudar essa história na sua vida e você não vai permanecer com isso. Amém? Bom, já está bem longo o vídeo, eu fico por aqui, vejo vocês aí na próxima ocasião. Deus abençoe, curta o vídeo, encaminhe e nos ajude a crescer como comunidade, como canal aqui e ponha seus comentários em nome de Jesus.